Aí por isso justamente eles são indicados para pacientes com queimaduras, crianças, politraumatizados e pacientes com problemas psicológicos. Então, uma série de doenças que podem ser tratadas usando essa técnica. Mas na realidade tem várias outras aplicações. Existem, em artigos que eu li, tratamento de mau humor, você consegue tratar, porque você vai liberar estimular áreas do cérebro, onde você vai liberar endorfinas. Tratamentos de incontinência urinária, você vai estimular regiões do cérebro responsável pela onde a musculatura da bexiga, controlar a musculatura da bexiga, é como se você estivesse fazendo uma musculação na sua bexiga, então reforçando aquela musculatura. Então, uma série de estudos que você pode fazer. O princípio em si, como ele falou, eu vou ter que passar uma corrente numa bobina, essa corrente vai gerar um campo magnético, e esse campo magnético vai induzir uma corrente no tecido biológico. A ideia geral, você vai ter aqui uma carga no grupo de capacitores e uma descarga controlada na hora que a gente precisar, dar um pulso, ele vai descarregar esses capacitores por essa bobina. Quando a estimulação, ela ocorre próximo ao crânio, ela recebe o nome de estimulação magnética transcraniana, TMS. Dependendo da frequência que é utilizada, aí aparece um Rzinho na frente, que é o rápido TMS. Então, a gente pensa que o rápido tem frequências muito elevadas, não. Frequências acima de 1 Hz para ele já é rápido. Porque esse pulso, como o banco de capacitores precisa de um tempo para se recarregar, então as frequências às vezes são de 0,25 Hz, 0,33 Hz. Para que o estimulador induza certo, na realidade, não é necessariamente uma alta intensidade de corrente, mas eu preciso de uma alta variação, um alto DI/dt, que a gente vai falar mais adiante. Então, em estudos preliminares, meu mestrado foi lá em biofísica, e nesse mestrado a gente desenvolveu um equipamento desse, mas de forma totalmente empírica, então realmente sem ter uma base mesmo de engenharia, com a base de cálculos, simplesmente baseamos em alguns artigos que já tínhamos visto, componentes, valores de componentes que a gente já tinha visto em alguns artigos, porque ele precisava desenvolver um equipamento para utilizar. Então ele queria realmente, o objetivo da pesquisa era utilizar a técnica em estimulações no caso de ratinhos. Então era simplesmente desenvolver o equipamento. Então foi totalmente empírico. Lá, quando a gente desenvolveu esse equipamento, a gente fez uma bobina circular, simples, mas a mais simples que tem. E adotamos como alvo, lá nos estímulos, o nervo mediano, porque era um nervo que passa bem próximo à superfície do tecido. Então ele faz esse caminho daqui, tem a próxima figura. Dá para ver mais ou menos aqui o ombro, tem esse nervo amarelo aqui descendo, esse feixe. Ele desce por toda essa extensão do braço e estimulávamos mais ou menos na região do cotovelo, aqui na frente. E quando dava o pulso, a gente estava estimulando esse nervo que ele inerva, normalmente, vários músculos da mão, um deles é esse músculozinho daqui, que é o abdutor do polegar, que é responsável por fazer esse movimento. Então a gente estimulava aqui no braço e media com o eletromiógrafo, que é o equipamento para medir sinais elétricos musculares, em cima desse músculo. Então a gente observava tanto o artefato do estímulo, na hora que eu dava o estímulo aparecia um sinalzinho lá devido ao artefato, e depois a resposta muscular, a contração muscular. Então, para uma pessoa que vai projetar um equipamento desse, algumas questões são importantes que levem em consideração. Por exemplo, tem que considerar a influência da geometria da bobina na focalização do campo, na profundidade de penetração e na imputância. Por quê? Toda a parte da geometria afeta. Você tem a bobina, vai afetar a imputância e ela também vai afetar a forma do formato do campo induzido. Então, as duas coisas são altamente amarradas. Eu vou falar altamente que já tem. Então são amarrados esses parâmetros, certo? Eles estão interligados. Se você aumentou, vamos variar o número de espiras da bobina para poder conseguir um campo mais profundo, mas em compensação você está aumentando a indutância, e aumentando a indutância você está diminuindo a taxa de variação da corrente. Então existe um compromisso entre esses valores. Outro fato importante para estudar é o cálculo do campo elétrico, certo? Você tem como calcular o campo elétrico induzido no local desejado. Então, técnicas que facilitem esse cálculo, até para facilitar, para aumentar a velocidade nas simulações. Então, se o cálculo for de uma forma mais rápida, puder ser feito de uma forma mais rápida, vai facilitar. Outro efeito é o efeito negativo sobre o campo proveniente do acúmulo de cargas. Quando você está aplicando uma bobina, está aplicando um campo magnético numa superfície,
vai ter um acúmulo de carga nessa superfície. E esse acúmulo de cargas vai ser contrário, vai fazer um efeito contrário a esse campo. Então tem que se levar em conta esse efeito. A dinâmica da geração e propagação do impulso, certo? Então a pessoa tem que estudar sobre como é que a célula responde àquele estímulo. Então, você deu um estímulo à célula, ela vai responder fazendo o quê? O potencial de membrana variar e gerar um potencial de ação. Então, estudar esse comportamento também é necessário. E a influência dos parâmetros do hardware na característica do pulso a ser gerado. Então, não só a bobina, mas também a capacitância, a forma dos pulsos, a resistência associada de todo o circuito, como é que isso aí influi na característica do pulso. Então, num projeto, uma sequência geral, você teria que, inicialmente, por exemplo, propor uma nova configuração de bobinas, depois calcular a indutância, calcular a corrente do circuito, calcular a variação do campo. Ele vai estar falando dessa função aqui mais à frente, que é a função responsável realmente pelo estímulo. Observar pela solução numérica do modelo se aquele estímulo vai ser efetivo. Se o estímulo dessa bobina, dessa configuração de bobinas proposta, ele for efetivo, ótimo, monta a bobina. Se não, faz modificação da bobina e testa novamente. Então, esse seria um algoritmo para um fluxograma de projeto, né, desse equipamento. A gente vai falar mais de cada desses capas. Então, mas quem é responsável pelo estímulo? Afinal de contas, tudo bem, estou botando o campo magnético e estou estimulando. Mas o que é o campo magnético? É a intensidade, é a corrente? O que é responsável por aquele estímulo? Certo? Então, para chegar a essa resposta, a gente começou a partir do modelo desenvolvido por Hodgkin Huxley em 1952, certo? Bastante tempo atrás, mas que até hoje ele é utilizado, certo? Na maioria dos artigos que a gente quando eu procuro esses artigos na área de estimulação, tanto elétrica como magnética, o modelo adotado é o modelo de Hodgkin Huxley, que é um modelo de parâmetros distribuídos. Quando a gente fala de célula, você tem a parte da membrana celular. Então, se quem lembra da parte de biologia, tem a membranazinha celular, uma bicamada lipídica, onde você tinha os lipídiozinhos com um grupo fosfato em cima e a partezinha do ácido graxo no meio. Então, formou uma camada, certo? Onde você tem lipídios, aqui de um lado, onde tem a parte polar dele, tanto embaixo como em cima. Além disso, você tem proteínas intercaladas. E essas proteínas, elas servem como canais para determinados íons. Então, só para o pessoal de elétrica associar, você vai ter, se eu tenho uma bicamada lipídica, essa bicamada e a minha membrana ela é semipermeável a íons, você vai ter concentrações diferentes de íons de vários lados, isso vai fazer o quê? Um capacitor, o efeito vai ser capacitância. E os canais vão servir como condutâncias. Além disso, tem bombas ativas ali, que são contra o gradiente de íons, ele consegue tirar íons de um lado, contra o gradiente, e colocar para o outro lado da membrana. E isso vai gerar uma potencial. Então, baseado nessas ideias, você vai ter as condutâncias dos canais, a capacitância da membrana, as potenciais associadas ao desequilíbrio iônico que tem na membrana e chega nesse modelo. Desse modelo daqui, extrai-se essa equação, aplicando-se ali lei de Kirchhoff naqueles nós, você vai chegar nessa equação daqui, que ela tem todas as características de uma equação de difusão, uma segunda derivada no espaço em relação à primeira derivada no tempo, só que devido a esses parâmetros aqui, certo? Os dois, que são não lineares, e a esse último termo aqui, essa não homogeneidade, certo? Essa equação daí, ela tanto pode assumir formato de uma equação de difusão, como uma equação de uma onda, certo? Devido a esse último termo daí. Então, fundamental são funções não lineares, tá? Quando o potencial da membrana, e como é totalmente não linear, então o que a gente tem que fazer? A solução foi o cálculo numérico para determinar esse potencial da membrana.